Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes e os que estão em diferentes nações, ministros e suas congregações. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 3. Diz o apóstolo Paulo, começando no versículo 9 até o 17, diz: Pois nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pus eu, como sábio construtor, o fundamento. Pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Pois o templo de Deus, que sois vós, é santo. O qual sois vós, é santo. A trajetória da construção do templo de Deus. Podem sentar, queiram ter a bondade. O templo de Deus o encontramos sempre em diferentes tempos. Por exemplo, encontramos através da história, desde Gênesis até o Apocalipse, que se ofereciam sacrifícios a Deus pelos homens de Deus, correspondentes a cada tempo, os quais ensinavam ao povo o caminho de Deus, revelavam o Deus eterno, seu programa para esse tempo e o que tinha que se realizar nesse tempo. Há diferentes etapas ou dispensações, desde Gênesis até Apocalipse. Temos 7 dispensações que são a dispensação da inocência,
e seu mensageiro foi Adão. Depois a dispensação da consciência e seu mensageiro foi Sete. Depois a dispensação do governo humano, a terceira dispensação, seu mensageiro foi o profeta Noé, o qual construiu por mandato divino a arca, a qual representa Cristo. A arca representa Cristo, que é a arca de salvação para a alma de todo crente em Cristo. Depois, a quarta dispensação foi a dispensação da promessa, e Abraão foi seu mensageiro, o mensageiro dessa quarta dispensação. Depois passamos à quinta dispensação, e seu mensageiro foi o Senhor Jesus Cristo. A sexta dispensação, seu mensageiro foi o Senhor Jesus Cristo. A dispensação da graça é a sexta dispensação. E a sétima dispensação é a dispensação do reino, onde o Messias príncipe estará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o qual fará a obra de reclamação de tudo que ele redimiu com seu sangue e levará a sua igreja à ceia das bodas do Cordeiro, e depois de 3 anos e meio no céu, regressará à terra com sua igreja para começar o reino milenial, para o qual realizará um trabalho para tomar o reino ou estabelecer seu reino nesta terra. Há 7 dispensações. A sétima, pois, é a que cobre o milênio. A sexta é a que cobre as diferentes etapas da igreja do Senhor Jesus Cristo em sua trajetória, através da qual trajetória esteve sendo construído esse templo espiritual que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim como no tempo de Moisés foi construído um tabernáculo onde Deus morou, ali no lugar santíssimo desse tabernáculo. Depois, mais adiante, no tempo dos reis, no começo, Davi, sendo rei, sentiu em seu coração, desejou construir um templo para Deus. O desejo estava correto porque o pensamento divino de um templo, a alma, o coração de Davi o captou por meio do Espírito de Deus que estava nele. Teve a revelação de que tinha que se construir um templo para Deus em Jerusalém, onde ele viu o anjo de Deus com a espada na mão, e onde Davi fez sacrifício a Deus, onde pediu perdão pelo pecado dele e do povo, e o anjo se deteve de estar destruindo a Jerusalém. E ali, Davi quis edificar um templo para Deus mais adiante. Mas Deus disse que porquanto tinha derramado muito sangue,
como guerreiro e líder do seu exército ou grupo de valentes que lutaram porque perceberam, entenderam, captaram por revelação divina que Davi era o homem ungido para ser o rei sobre Israel. Davi, um rei profeta com as duas consciências juntas, porquanto era profeta. Esse era o amado de Deus, Davi, amado de Deus. Era nada menos o ungido de Deus com o Espírito de Deus. Pois diz a Escritura que o Espírito de Deus vinha sobre ele. Por isso podia fazer frente ao urso, ao leão e a Golias também. Porque quando vinha o Espírito de Deus sobre ele, então não tinha limitações quanto ao que Deus fazia através dele. Era como Sansão. Sansão não tinha a força de si mesmo, era o Espírito de Deus atuando em e através de Sansão. Encontramos que Salomão foi o eleito por Deus para a edificação do templo. Quando foi construído o templo e foi dedicado a Deus, a presença de Deus na coluna de fogo entrou no templo e se colocou sobre o propiciatório no meio dos dois querubins de ouro, onde era levado o sangue da expiação. O sangue com o qual o sumo sacerdote intercedia pelo povo, pedindo perdão pelos pecados do povo, e ao se oferecer a Deus esse sangue, isso significava que pelos pecados do povo, pelos quais o povo tinha que morrer, cada pessoa tinha que morrer em seu lugar. Em seu lugar tinha morrido um animalzinho, era se refletindo o que aconteceria na vinda do Messias, no qual o pecado de Israel e de todos os escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, todos os pecados do mundo seriam colocados. Diz a Escritura que Deus colocou nele o pecado de todos nós. Diz a Escritura que ele se tornou pecado por nós. Ou seja, que tomou todos os pecados e, consequentemente, tinha que morrer. Do qual ele disse, em São João capítulo 12, versículo 24, se o grão de trigo não cair em terra e morrer, ele fica sozinho. Mas se cair em terra e morrer, muito fruto produz. Porque ele, como grão de trigo, que é semeado e morre, uma plantinha de trigo nasce. E a vida que estava nesse grão de trigo é a que surge em uma planta de trigo, e dentro dessa planta de trigo está essa vida, que representa o Espírito Santo, para, através dessa planta de trigo, que é a igreja,
Cristo se reproduzir o grão de trigo, em muitos grãos de trigo, muitos filhos e filhas de Deus, porque Ele é o Filho de Deus, e o Filho de Deus se reproduz em quê? Em filhos e filhas de Deus. E agora se torna a igreja a segunda Eva e Cristo, o segundo Adão, para se reproduzir e formar a família de Deus, formar a família, a descendência do segundo Adão. E essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo, composta por todos os crentes em Cristo, que de etapa em etapa estiveram sendo colocados na igreja do Senhor Jesus Cristo como pedras vivas que surgem de era em era. 1 de Pedro, capítulo 2, nos diz: versículo 4 em diante: chegando-vos para ele, pedra viva. Ou seja, Cristo é uma pedra viva, ou seja, uma pedra homem, é a pedra de ângulo que os edificadores, líderes religiosos, em sua primeira vinda, rejeitaram, o qual estava escrito e o qual Deus tinha determinado para que se pudesse realizar a obra de redenção. Por essa causa é que Cristo disse na cruz do Calvário: Pai, perdoe-os, não sabem o que fazem. Portanto, Israel é perdoado e, consequentemente, ninguém deve rejeitar Israel pelo que aconteceu há 2000 anos atrás com a morte de Cristo lá em Jerusalém. Tudo estava no programa divino para a preservação de vida de Israel e da igreja do Senhor Jesus Cristo, que surgiria no dia de Pentecoste e se tornaria a igreja do Senhor Jesus Cristo um novo templo humano, assim como Cristo é um templo humano onde habitou a plenitude de Deus e habita eternamente. Recordo o capítulo 2 de São João, versículos 15 ao 22, onde Cristo diz: versículos 18 em diante diz: então os judeus perguntaram: que sinal miraculoso nos mostras para provar que tens autoridade para fazer isto? Respondeu-lhes Jesus: destrui este templo e em 3 dias o levantarei de novo. Disseram os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele dissera. Então creram na Escritura e nas palavras que Jesus tinha dito. Agora vejam como Cristo identifica seu corpo como um templo humano. Por isso São Paulo depois
em 1 aos Coríntios, capítulo 3, e também capítulo 6 de 1 aos Coríntios, diz, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos. Fostes comprados por bom preço, ou seja, pelo preço do sangue de Cristo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Agora, São Paulo identifica cada crente em Cristo como um templo humano onde mora o Espírito de Deus, porque onde mora o Espírito de Deus sempre é identificado como um templo. Se é um povo templo de Deus, porque Deus está morando no meio desse povo. E a Igreja do Senhor Jesus Cristo, de São Paulo, que é um templo. Na leitura que tivemos do capítulo 3, versículo 16, em diante diz: Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus, que sois vós, é santo. E agora, cada crente em Cristo é um templo espiritual humano de Deus morando em Espírito Santo na pessoa. E porquanto formam a Igreja do Senhor Jesus Cristo, então a Igreja do Senhor Jesus Cristo é, como corpo místico de crentes, um templo também. É a Igreja do Senhor Jesus Cristo um templo, diz. Vós também como pedras vivas, 1 de Pedro capítulo 2, continuamos, lemos o versículo 4, faz uns momentos, o versículo 5 continua dizendo: Vós também como pedras vivas sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois na Escritura se diz: Vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será confundido. Ora, para vós os que credes, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçam porque são desobedientes à palavra, para o que também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aí temos as palavras do apóstolo Pedro com relação a todos os crentes em Cristo
e a Cristo, representados em pedras, Cristo a pedra de ângulo, a pedra angular, e sua igreja está composta por todos os crentes em Cristo representados em pedras vivas, pessoas viventes que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas a pedra mais importante é o Senhor Jesus Cristo. E diz São Paulo, em 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 14 em diante, 14 ao 16, escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e esteio da verdade. E agora a igreja do Deus vivente é a casa de Deus. A casa de Deus, ou seja, o templo de Deus, onde Deus habita em Espírito Santo desde o dia de Pentecoste. É a casa de Deus do novo pacto, a casa de Deus, sob o novo pacto, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, em Hebreus, capítulo 3, versículo 1 ao 6 diz: pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ou seja, Cristo Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote do templo celestial, onde está como sumo sacerdote intercedendo com seu próprio sangue no lugar santíssimo sobre o propiciatório que está no céu, que é o lugar de intercessão. Ele foi fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Jesus é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Pois toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre sua própria casa, essa casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. E agora a casa de Deus, sobre a qual Deus colocou Jesus Cristo como filho sobre sua casa, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, composta por todos os crentes em Cristo. O apóstolo Paulo nos dá mais informação sobre isto, quando nos diz em Efésios, capítulo 2, Efésios, capítulo 2, versículos
Capítulo 2, versículo 12 em diante diz: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Aos que estavam perto, aos judeus e aos que estavam longe, aos gentios. Pois por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Quem são membros da família de Deus? Os crentes em Cristo, nascidos de novo, que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, que formam o templo de Deus, que formam a família de Deus, ou seja, a casa de Deus, a descendência de Deus. Por quê? Como nos diz, membros da família de Deus, como filhos, somos membros da família de Deus e por isso podemos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha teu reino e faça-se, seja feita a tua vontade, como no céu, também na terra. Os crentes em Cristo, nascidos de novo, são filhos e filhas de Deus que formam a família de Deus, a casa de Deus, o templo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é um templo espiritual, formado por pedras vivas, ou seja, pessoas crentes em Cristo, que o receberam como seu único e suficiente Salvador. E agora, é importante que cada crente em Cristo saiba que é membro da família de Deus e que é um cidadão concidadão dos santos. Diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele todo edifício, ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, o qual é um templo, um edifício espiritual, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. À medida que vai se construindo o edifício, vai crescendo o edifício. Se estiver no projeto que vai ter 20 ou 30 andares ou níveis, você somente o vê desenhado ou escrito no que colocam como modelo que o arquiteto fez em coordenação com os engenheiros e de acordo com o que o dono queria. Mas isso que está aí tem que ser concretizado, tornado realidade, construindo esse edifício.
Se é de madeira, com madeira. Se é de concreto, com concreto. Se é com pedras, pois com pedras. E colocam o fundamento. E o fundamento deste templo, que a igreja do Senhor Jesus Cristo é Cristo e os apóstolos. Já foi posto o fundamento 2000 anos atrás. E depois vai crescendo de etapa em etapa, de era em era, à medida que vão passando as eras, vai crescendo a construção do templo de Deus. Por isso São Paulo diz, quem sobreedifica, ou seja, porque vai se sobreedificando, se sobreedifica sobre o fundamento e depois continua se sobreedificando em cima do primeiro andar, do segundo, do terceiro, da primeira era, da segunda era, da terceira, da quarta, da quinta. Mas tudo tem que ser de acordo ao fundamento. Ninguém pode pôr outro fundamento, ninguém pode começar outra coisa diferente. E continua crescendo essa construção até que chega ao tempo final. E sendo que é um templo, então tem átrio, lugar santo e lugar santíssimo. O átrio corresponde ao templo de Jesus Cristo e de antes de Jesus Cristo, mas sobretudo de Jesus Cristo, porque no átrio era que se efetuava o sacrifício. E Cristo foi sacrificado no átrio. Ou seja, que corresponde ao sacrifício que se efetuava no átrio, lá no templo que Salomão construiu, e o templo ou tabernáculo que Moisés construiu. Todos aqueles sacrifícios representavam o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Portanto, encontramos Cristo nessa terra como o átrio desta terra onde se efetuaria o sacrifício de Cristo para nos limpar de todo pecado e preservar a vida da sua igreja e de Israel também. Depois, o lugar santo corresponde às 7 etapas da igreja, o qual, mesmo que ocorre aqui na terra, mas as pessoas não perceberam o que esteve acontecendo, porque está acontecendo no campo espiritual. Portanto, a intervenção da 6ª dimensão no lugar santo, onde está o candelabro com 7 lâmpadas, e nessas lâmpadas um pavio aceso que ilumina no lugar santo. O candelabro representa as 7 etapas ou eras da igreja em sua trajetória e as luzes sobre cada candeeiro ou copo. Cada copo representa cada era e cada pavio aceso representa cada mensageiro aceso com o fogo do Espírito Santo. E o azeite na vasilha ou a lâmpada aí no candelabro representa, o azeite representa o Espírito Santo. Aí. Em Zacarias capítulo 4, encontramos as 2 oliveiras que vertem por si azeite como ouro
sobre o copo que alimenta as diferentes lâmpadas. E as duas oliveiras, diz o anjo a Zacarias. Zacarias pergunta ao anjo: o que significam essas duas oliveiras e estes dois ramos de oliveira que vertem por si azeite como ouro? O anjo diz: não sabes o que é isto? Zacarias diz: não sei. O anjo diz: estes são os dois ungidos que estão diante da presença de Deus. E depois em Apocalipse capítulo 11 aparecem essas duas oliveiras e duas lâmpadas. Apocalipse capítulo 11. Portanto, tem que aparecer primeiro no templo espiritual de Cristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo, no último dia. E depois terão a ver também com Israel, conforme Apocalipse capítulo 11. E é o mesmo ministério de Apocalipse capítulo 7, o anjo que vem com o selo do Deus vivo para chamar e juntar 144 mil, hebreus 12 mil de cada tribo. Desculpem. Em Apocalipse capítulo 11, diz, versículo 1 em diante: foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. Mas deixa o átrio que está fora do templo, não meças, porque foi dado aos gentios. Estes pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de cilício, de saco. Essas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Essas testemunhas são as duas o quê? São as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão em pé diante do Deus da terra. Estes são os ministérios de Moisés e Elias se repetindo no último dia e vão se repetir para Israel no tempo da segunda parte da semana 70, que falta a eles para ser cumprida, que corresponde a 3 anos e meio, porque nos dias de Jesus, o ministério de Jesus foi nos primeiros 3 anos e meio da semana número 70, e na metade da semana número 70 foi tirada a vida do Messias, conforme a Daniel capítulo 9, versículo 21 ao 27. E depois de cerca de 40 anos, 38, quase 40 anos, o templo foi destruído, como diz aí mesmo nessa profecia de Daniel capítulo 9, versículo 21 ao 27. Ou seja, que primeiro a vida do Messias seria tirada, e não por si. Depois das 69 semanas, ou seja, 62 semanas, 7 semanas e 62 semanas, são 69 semanas de anos, que são 486 anos e meio. Faltam 3 anos e meio para se completar a semana número 70 e se completar assim as 70 semanas de Daniel, que será completada com os 3 anos e meio do ministério das duas oliveiras, que são os ministérios de Moisés e Elias.
as duas oliveiras, os dois ungidos que estão diante da presença de Deus. E agora, no templo que Salomão construiu, colocou dois querubins gigantes de madeira de oliveira e os cobriu de ouro lá no lugar santíssimo, em acréscimo aos dois querubins de ouro menores que estavam sobre a arca do pacto, sobre o propiciatório feitos de uma só peça. À medida que vai passando o tempo, e sendo que a Igreja do Senhor Jesus Cristo é a casa de Deus, o templo de Deus, sob o novo pacto, encontramos que à medida que foram passando as diferentes etapas, a arca do pacto, a qual é Cristo, foi se movendo de era em era. O mensageiro de cada era esteve movendo a arca ao lugar que lhe corresponde como era. E com ele, os ministros que Deus pôs para trabalhar braço a braço em sua era. Mas a arca do pacto tem que chegar ao lugar santíssimo. E isso corresponde ao tempo final, à parte onde já as 7 etapas ou eras do lugar santo terminaram, as 7 eras tiveram seus mensageiros e a obra se realizou correspondente a cada era. E a arca do pacto, de onde vai ser tomada para ser passada ao lugar santíssimo, assim como cada mensageiro passou de uma era a outra era que lhe correspondia, é tomada no último dia da 7ª era, onde a palavra estava e é passada ao lugar santíssimo, para o qual, no último dia, tem que haver um ministério que possa entrar no lugar santíssimo, porque os outros ministérios de eras passadas, nenhum podia entrar no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, porque esse lugar santíssimo ainda não estava construído. É construída cada etapa pelo Espírito Santo, usando o mensageiro de cada era. Por meio do mensageiro de cada era, chama as pedras vivas para formarem essa era do templo espiritual de Cristo. Por isso, em cada etapa, é preciso dobrar uma esquina. É preciso passar de uma era a outra e também de uma dispensação a outra é preciso dobrar uma esquina. Por isso vocês encontram o reverendo William Branham dizendo: estamos dobrando, virando uma esquina. E nem toda pessoa sabe dobrar, virar uma esquina. Sempre o Espírito Santo é quem corta as pedras para formar a igreja, esse templo espiritual. E, consequentemente, o faz por meio do mensageiro de cada era. Porque sempre, por meio dos profetas, é que Deus cortou seu povo. E, por isso, nos diz a Escritura que olhemos a rocha da qual fomos cortados. Assim disse a Israel, e o mesmo é para os crentes em Cristo. Fomos cortados da rocha, que é Cristo, a pedra que os edificadores rejeitaram, a qual veio a ser pedra de ângulo.
assim como os grãos de trigo da planta de trigo, a igreja de onde vieram? De Cristo, que é o grão de trigo que foi semeado em terra e que morreu. E daí, depois surgiu, nasceu a igreja no dia de Pentecoste, a planta de trigo para produzir muitos filhos e filhas de Deus ao reino de Deus, muitos grãos de trigo. E agora, cada vez que se realiza uma mudança de dispensação, se esteve dobrando, virando uma esquina. E podemos dizer aos que perguntam, bom, e quando e onde será a vinda de Cristo para a sua igreja no último dia? Será no último dia. Quando será? Ao dobrar a esquina. Ao dobrar ou passar de uma dispensação a outra dispensação. Porque a vinda do Senhor é para o último dia, que é o sétimo milênio, e é no sétimo milênio onde se entrelaça a dispensação do reino com a dispensação da graça. Se entrelaça a sétima dispensação com a sexta dispensação, a dispensação da graça. Aí, e para a introdução à dispensação da graça veio Cristo, o ungido, o Messias, o Cristo, e introduziu por completo a dispensação da graça, sendo o mensageiro da dispensação da graça o sexto mensageiro dispensacional. Naquele tempo, tinham que dobrar a esquina da dispensação da lei à dispensação da graça. Para este tempo final, se dobra a esquina da dispensação da graça à dispensação do reino, onde estão todas as promessas para o último dia. Onde está a grande voz de trombeta ou trombeta final. Onde está prometido que os trovões emitirão suas vozes, conforme Apocalipse capítulo 10, e revelarão o mistério que foi falado, mas que João não pôde escrever, porque foi proibido escrever os símbolos do que foi falado. Isso está para ser revelado, cumprido, revelado neste tempo final. E o que os trovões revelarão será a segunda vinda de Cristo, a vinda de Cristo à sua igreja. O qual é o maior mistério pelo qual houve silêncio no céu, em Apocalipse capítulo 8, quando foi aberto o sétimo selo no céu. E quando será tudo isto? Ao dobrar a esquina, ao virar a esquina. Somente o verão, o entenderão os que terão dobrado a esquina. Por isso o reverendo William Branham falava tanto, estamos dobrando uma esquina, ou seja, passando de uma dispensação a outra dispensação. Ele, como precursor, está anunciando o que vai acontecer. E por isso fala como se já estivesse acontecendo, porque já está ali o precursor que está anunciando as coisas ali que vão acontecer depois dele. E ali começou a se entrelaçar gradualmente a dispensação do reino com a dispensação da graça. Mas, no final, depois que estiver feito o entrelace completo, continua sozinha a dispensação do reino, a qual introduzirá o reino milenial. É aí,
nesse entrelace, onde soa a trombeta final, o grande voz de trombeta, que chama e junta os escolhidos do último dia, os corta com a palavra profética, o Espírito Santo por meio da mensagem do último dia e corta essas pedras vivas para colocá-las em seu povo, sua igreja, seu templo, já não na parte do lugar santo nem no átrio, mas para formar com essas pedras vivas o lugar santíssimo do seu templo espiritual, onde é colocada a arca do pacto, que é Cristo, o anjo do pacto, a palavra, e é aí onde estará a presença de Deus no último dia, porque a presença de Deus veio se movendo de era em era, assim como se movia no meio do povo hebreu no deserto, de um lugar a outro, acompanhando o povo. E na trajetória do povo de Deus, do novo pacto, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a presença de Deus, Deus por meio do seu Espírito Santo, a coluna de fogo, esteve se movendo de era em era, e alimentando o seu povo com o maná escondido da palavra revelada de Deus para cada era. E, como os sacerdotes trouxeram a arca do pacto, o sumo sacerdote com seus filhos, e para chegar ao lugar santo, tiveram que passar pelo átrio, e para chegar ao lugar santíssimo, tiveram que passar pelo lugar santo. Isso corresponde às 7 eras da igreja. E daí foi se movendo de uma etapa a outra no lugar santo, mas daí tem que ser levada ao lugar santíssimo, que é construído com pedras vivas no último dia. E aí estará a pedra não cortada por mãos, Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja. Aí será onde manifestará sua glória no último dia, no lugar santíssimo, entre essas pedras vivas, e daí sairá a mensagem do último dia para sua igreja, que formam seu templo espiritual, e para também os que dormiram em eras passadas, que sempre estão escutando desde o paraíso, a sexta dimensão vem para cá e estão vendo as diferentes etapas pelas quais vai passando a igreja. Eles vêm e ouvem e entendem tudo o que é falado. E agora é nessa etapa onde ocorrerá o chamado da grande voz de trombeta, ou trombeta final. E a grande trombeta representada, a mensagem representada na trombeta que se soa na festa das trombetas de Levítico, capítulo 23, versículo 23 ao 25. Para reunir Israel, para reunir 144 mil escolhidos, 12 mil de cada tribo, e 12 mil de cada tribo por 12 tribos, são 144 mil. É importante saber essas coisas, porque é aí, no lugar santíssimo, onde vai aparecer também o ministério das 2 oliveiras, o ministério de Moisés e Elias, para Israel, que será também a trombeta, a trombeta final, ou grande voz de trombeta, porque a 7ª trombeta
de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15 em diante, são Moisés e Elias, 2 profetas, e o que será a 7ª trombeta para Israel será o 7º selo para a igreja. O 7º selo para a igreja é a vinda do Senhor à sua igreja. E a 7ª trombeta para Israel é ou são as 2 oliveiras, os 2 ungidos que estão diante da presença de Deus. Assim que há bênção para a igreja do Senhor Jesus Cristo, o templo espiritual de Cristo, o templo de Deus, e para Israel, o povo de Deus, o povo primogênito de Deus. E a igreja é o povo dos primogênitos escritos no céu no livro da vida do Cordeiro, sob o novo pacto. Estivemos vendo a trajetória da construção do templo de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo sob o novo pacto. E agora é importante saber onde estamos. Porque onde estamos é onde a palavra prometida para este tempo será vivificada, será trazida à vida pelo Espírito Santo à medida que vai sendo falada e à medida que o povo vai recebendo, vai se encarnando no povo. E assim vão se tornando a palavra encarnada. Cada pedra viva, cada filho e filha de Deus. Assim como se encarnou a palavra prometida para cada era, nos que receberam a Cristo como Salvador e formaram a igreja do Senhor Jesus Cristo da era em que viveram junto ao mensageiro da sua era. Eles foram a palavra vivente, o mensageiro, e depois se fez carne no povo que o recebeu, e recebeu essa palavra, e eles foram a palavra vivente encarnada na era em que lhes correspondeu viver. E esses são os que ressuscitarão no último dia, de eras passadas. E os que estiverem vivos no último dia serão aqueles nos quais tenha se encarnado a palavra prometida para o último dia. Eles serão transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Eles estarão vivendo na etapa mais gloriosa de todas, na etapa do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, que vem a ser a etapa de era de pedra angular, porque Cristo é a pedra angular, e, consequentemente, o último dia, onde Cristo vai cumprir sua vinda, como a pedra angular ou pedra de ângulo, automaticamente se torna também a era de pedra angular, onde estarão os escolhidos do último dia. Agora sabemos, através da história da construção deste templo espiritual, do templo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, todas estas etapas pelas quais passou a igreja sendo construída para ser um templo santo no Senhor. E todas essas pessoas são filhos de Deus, são a família de Deus, filhos e filhas de Deus, e portanto são um real sacerdócio, descendentes de Melquisedeque, o sumo sacerdote, que é Cristo. São reis também, porque são filhos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Messias Príncipe. São filhos do Deus Eterno, Rei do Universo, e, consequentemente, sendo reis, reinarão com o Messias nesta terra pelo milênio e por toda a eternidade. São nada menos que os membros
da família de Deus. O povo de Deus do novo pacto. Na trajetória da construção do templo de Deus, os que correspondem a este tempo final são os mais bem-aventurados de todos os tempos. É melhor o fim do negócio que o princípio, diz a Escritura. É que, no último dia, assim como foi nos dias de Jesus, Cristo disse: bem-aventurados seus olhos, porque veem, vossos ouvidos, porque ouvem, os vossos olhos, porque veem, porque muitos dos profetas e dos justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvides e não ouviram. Portanto, são bem-aventurados vossos olhos e o que? Vossos ouvidos. Isso está por aí, pelo capítulo 11 de São Mateus, versículos 11 ao 17. Vou verificar. Aqui é onde está o de João Batista. É o 13. Capítulo 13. Versículo 10 em diante diz: acercando-se dele os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por meio de parábolas? Respondeu-lhe Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ao que tem se lhe dará, e terá. A quem tem se lhe dará e terá em abundância. Ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías: certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. E depois mais abaixo diz: pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado e com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, se convertam e eu os cure. Curar significa também salvar, e eu os salve, porque a cura da alma é mais importante que a cura do corpo. A pessoa escuta a pregação, entende o plano de salvação, se converte e recebe a cura da alma, mas ao fechar os olhos para não ver e os ouvidos para não escutar, então, o que acontece? Pois não recebem a Cristo e não recebem a cura da alma, a salvação. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. E o que eles estavam vendo? A vinda do Messias. E o que eles estavam escutando? O Messias, falando a mensagem correspondente àquele tempo e preparando-os para entrar em uma nova dispensação. Preparando-os para quê? Para dobrar uma esquina. Dobrar da dispensação da lei à dispensação da graça. Para o último dia, serão bem-aventurados os escolhidos do último dia, que estarão como no tempo de Jesus. Era
O tempo de Jesus era esse tempo, era da pedra angular, porque ali estava a pedra de ângulo, a pedra angular. Jesus Cristo em sua primeira vinda e em sua segunda vinda será novamente era da pedra angular. Lá era a era da pedra angular sobre para a igreja do antigo pacto, ou seja, Israel. E aqui, neste tempo final, é a era de pedra angular para a igreja do novo pacto, que esteve passando por diferentes etapas através das 7 eras entre os gentios. E agora chega a era de pedra angular para a vinda da pedra angular, Jesus Cristo, o Salvador, o Messias, para dar a fé, para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Recordem, Cristo lhes deu a fé para receberem o Espírito Santo no dia de Pentecoste. Por isso falou que não se fossem em Jerusalém até que fossem cheios do Espírito Santo. Os foi preparando para esse momento. E no último dia, Cristo, o anjo forte que desce do céu em Apocalipse capítulo 10, que clama como quando um leão ruge e 7 trovões emitem suas vozes, que é a voz de Cristo como leão, no meio da sua igreja, clamando como quando um leão ruge, e dando assim, revelando o mistério do 7º selo, o mistério da vinda do Senhor à sua igreja, no último dia, na etapa da era de pedra angular, como foi lá, a primeira vinda do Messias. Quem receberam a transformação espiritual? Os que foram preparados pela mensagem de Cristo naqueles dias. Cristo os preparou para esse momento glorioso. Os introduziu a uma nova dispensação. No último dia, para a transformação física, tipificada na transformação espiritual, também é assim. O qual o anjo forte clamando como quando um leão ruge e 7 trovões emitindo suas vozes, o qual é Cristo no meio da sua igreja, nos dará a revelação do 7º selo, nos dará a revelação da sua vinda no último dia. E os que vão ser transformados vão receber e crer no mistério do 7º selo, o mistério da vinda do Senhor à sua igreja. E terão a fé. Receberão a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, porque Ele vem pela sua igreja para transformá-la e levá-la com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Os que morreram serão ressuscitados em corpos eternos e os que vivemos seremos transformados e iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Lá no aposento alto, um lugar em específico, foi derramado o Espírito Santo sobre 120 crentes. O número não tinha que ser grande. 120. E esse é o número bíblico. Moisés teve 120 anos quando morreu. E assim por diante, você busca 120 e você encontrará que é o número de bênção. É o número que tem a ver também com liberação, tem a ver também com ano de jubileu. Porque em 120 anos que Moisés tinha, está representado, ou estão representados 6.000 anos desde Adão até o tempo em que se completam 6.000 anos. E depois disso, aí vem o último dia. E como pode, em 120 anos, estar representados 6.000 anos? Você multiplica 120 por 50 e deve dar quanto? 6.000. É bom consultar,
Porque não faz muito, eu dizia 120 mil ou 124 mil, mais 24 mil, mas dizia 144 mil por tudo e eram 148, se somava assim. Oxalá possamos acrescentar 24 mil mais. Ou 12 mil mais. Ou 24 mil mais. Isso vamos deixar quieto. São 144 mil, 12 mil de cada tribo. Os eleitos, as relíquias de Israel, que vão ser chamados e juntados pela grande voz de trombeta, juntados pela trombeta final, que são os ministérios de Moisés e Elias, chamando-os e juntando-os no último dia. A trajetória da construção do templo de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo é também tipificada em Sião. O terceiro desafio será no monte de Sião, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Como o primeiro desafio foi no Monte Carmelo, onde estava Elias. O segundo desafio foi no Monte da Transfiguração, onde estava Elias, Moisés e Jesus. E o terceiro desafio será no Monte de Sião, a igreja do Senhor Jesus Cristo, templo espiritual de Deus, mesmo que depois passe para o Monte Sião, literal, lá em Israel. E aí estarão também as duas oliveiras, os ministérios das duas oliveiras de Moisés e Elias, e também estará o ministério de Jesus. São três ministérios importantes que foram precursados pelo precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, o qual veio com o espírito e virtude de Elias na quarta manifestação do ministério de Elias. Mas o ministério de Elias se manifestará pela quinta ocasião com o ministério de Moisés acompanhando-o para os judeus. Mas estará primeiro no meio da igreja. E o ministério de Jesus estará novamente no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo depois das 7 etapas na era da pedra angular. O lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, porque a vinda de Cristo será a sua igreja no lugar santíssimo do seu templo espiritual, como foi no tabernáculo que Moisés construiu e no templo que Salomão construiu, o qual foi no lugar santíssimo para morar ali. E ali estava tudo o correspondente à Arca do Pacto e ao propiciatório estavam ali presentes. A Arca do Pacto, que é Cristo, no último dia é levado a uma etapa de ouro da igreja na construção do templo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, com pedras vivas, crentes em Cristo. E aí será onde se manifestará Cristo em toda a sua plenitude, na ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos vivos, e uma manifestação plena do poder de Deus, que estremecerá todas as nações, o mundo inteiro. Será maior do que foi em outras ocasiões. E será visto, manifestado no último dia, pela televisão, por meio dos satélites e todas essas coisas. Aí, quando virem vindo pela sua igreja, é que Israel dirá: este é quem nós estamos esperando. E aí vamos deixar quietinho
E quando for aberto o sétimo selo, aí vão entender muito melhor. Você verá um interesse em Israel a nível das esferas mais altas de seus líderes, o qual depois passará a todo o povo. Porque estão buscando o que Deus prometeu para este tempo final. O único é que não sabem que a visão ou sonho que Jacó teve de uma escada que se apoiava em terra e a parte alta tocava o céu, chegava ao céu e subiam e desciam anjos e na parte alta estava Deus. E falou a Jacó dizendo que ele era o Deus de Abraão, de Isaque, de Abraão e de Isaque. E falou e disse: não te deixarei até que cumpra tudo o que te disse. E te trarei. Irei contigo, estarei contigo e te trarei de regresso. Depois Jacó, quando despertou, disse: este é um lugar terrível. Não é outra coisa que casa de Deus e porta do céu. E isso é Cristo e sua igreja. Casa de Deus e porta do céu. Cristo é a casa de Deus, o templo humano de Deus. Destruam este templo, em 3 dias o levantarei. São João, capítulo 2, versículos 12 ao 20. E sua igreja é a casa de Deus como corpo místico de crentes. É casa de Deus a igreja. Esteve Deus em espírito no meio da sua igreja, de era em era, produzindo um novo nascimento em milhões de seres humanos e colocando-os como pedras vivas em sua igreja. E agora nos encontramos na casa de Deus, no lugar santíssimo, a etapa de ouro da igreja, a era de pedra angular para a vinda da pedra angular, a vinda do Senhor para buscar sua igreja e levá-la com ele à ceia das bodas do Cordeiro. Filipenses capítulo 3, versículo 20 ao 21 diz que nossa cidadania é celestial e que esperamos o Senhor vir desde o céu, porque nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Assim que, para que estamos no templo espiritual de Cristo, sua igreja, na etapa de ouro da sua igreja, a era da pedra angular, a era de ouro da igreja, que está sendo construída com pedras vivas, para esperar a vinda do Senhor, o qual nos transformará e nos levará com ele à ceia das bodas do Cordeiro. Tão simples assim. Foi no lugar santíssimo que também a vara de Arão, a vara de amendoeira, reverdeceu, vem? E estava seca. Reverdeceu. É o lugar de ressurreição. O lugar da igreja do Senhor Jesus Cristo para o último dia. É paralelo ao tempo da primeira vinda de Cristo, onde ressuscitaram com ele os santos do Antigo Testamento. Assim que estamos vivendo em um tempo paralelo aos dias de Jesus, também aos dias de Noé e também aos dias de Abraão e Ló.
Pois Cristo disse, como foi nos dias de Ló, assim será a vinda do Filho do Homem, como foi nos dias de Noé. Primeiro os dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Assim será o dia em que o Filho do Homem se revelará, se manifestará. Isso está por São Mateus capítulo 24, versículos 34 ao 39, São Lucas capítulo 17. Assim que estamos no tempo mais importante de todos os tempos, no tempo de ouro da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E estamos esperando a vinda do Senhor. O mistério do sétimo selo será aberto neste tempo final para dar à sua igreja a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E aí será que Israel vai reconhecer a vinda do Messias, a vinda de quem estão esperando. Vão conhecer também a vinda de Moisés e a vinda de Elias. Tudo isso vai se mover aí, no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Mas já vamos deixar isso quietinho pelo momento. E que Deus os abençoe e os guarde. Até o próximo domingo, primeiro Deus, na atividade do próximo domingo, primeiro Deus. Continue passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador.